Bom dia a todos. Então, estamos retomando nossos estudos agora, começando pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, e ele, assim como Mateus, foi uma testemunha ocular e nos contou diversas coisas. Nós vamos ver ao longo do estudo desse evangelho que muitas coisas se repetem em relação a Mateus. Então a nossa passagem por esse livro vai ser um pouco mais rápida, porque nós vamos a cada vídeo apresentar mais de um capítulo em função disso, porque aquilo que se repetir, vamos só fazer uma vinculação de onde esse estudo foi feito, quando nós passamos por Mateus, de formas que, havendo a curiosidade, a necessidade de fazer verificação, pode-se voltar lá nos estudos de Mateus para fazer uso então do vídeo. E aí então nós vamos nos ater apenas àquilo que Marcos acrescenta de diferente em relação a Mateus. Então no capítulo 1 do livro de Marcos, o conteúdo que nós encontramos neste capítulo, ele encontra-se em parcelas diferentes, né, no livro de Mateus, nos capítulos 3, 4 e 8. O primeiro ponto do capítulo 1 de Marcos que não aparece em Mateus é o relato da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Isso está nos versículos 21 a 28 do capítulo 1. E aqui nesse texto, o versículo 22 diz assim, que depois que Jesus estava em Cafarnaum e foi ensinar na sinagoga, maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então nesse texto aqui, ele já reflete muito do porquê que os escribas e fariseus, vamos usar a palavra, odiavam tanto a Jesus, né? Porque eles, na verdade, os escribas e fariseus até então eram aqueles que detinham a doutrina, né? E então eles tinham um status de nível social e religioso extremamente elevado, e daqui um pouco o povo começa a dar mais atenção para Jesus do que para eles. E aqui essa comparação mostra que Jesus ensinava como quem realmente sabe do que está falando, diferente dos escribas. E aí daí advém boa parte da inveja deles. E aí na sequência esse texto relata que não demorou muito e apareceu um homem possesso de um espírito imundo que chega para confrontar Jesus e chamá-lo de Deus. E a gente sabe que todos esses espíritos, esses demônios, eles reconhecem a autoridade de Jesus, né? Sabem que ele é o Filho de Deus. Então isso está relatado aqui, primeiro que ele já chega declarando isso, né? Mas chega também num estado de provação. E aí Jesus ordena que ele se cale e que ele saia daquele homem. E aí de imediato esse espírito imundo se agitou e gritou alto, e aí saiu daquele homem, né? E aí as pessoas começam a se perguntar entre eles ali, o que seria isso? Seria uma nova doutrina ou não? Que com tanta autoridade Jesus ordenava aos espíritos e eles obedeciam. E aí começou a correr a fama de Jesus em todas as direções por conta dessa autoridade que ele tinha, inclusive para poder expulsar demônios, né? Ainda no capítulo 1 de Marcos tem mais um trecho que não consta em Mateus, que é quando Jesus se retira para orar. Isso está nos versículos 35 até o 39. Tá? E curioso nesse trecho, que Jesus sai para orar, e aí depois os discípulos o procuram, e aí, quando o acham, Jesus então nesse momento define que então agora vamos sair para outras localidades e vamos as povoações vizinhas, né, para que se pregue também ali.
porque declarando que é para isso que ele veio, né? Não para ficar parado ali e num nicho fechado. Então os outros povoados nas vizinhanças ali deveriam também conhecer Jesus e receber a sua doutrina. Então no capítulo 1 de Marcos era isso que nós tínhamos de diferente em relação ao livro de Mateus. No capítulo 2 do livro de Marcos, nós não temos nenhuma novidade em relação a Mateus. O conteúdo de Marcos 2 ele pode ser encontrado nos capítulos 9 e 12 do livro de Mateus. No capítulo 3 de Marcos, nós encontramos as partes coincidentes nos capítulos 10 e 12 do livro de Mateus. E temos um trecho a destacar aqui, que é dos versículos 7 a 12 de Marcos 3. Tem um trecho que não consta em nenhum dos outros evangelhos. Ele fala de Jesus se retirando de meio do público e indo para a beira-mar, e lá ele cura diversas pessoas. Nessa passagem tem o versículo 9, diz assim: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Essa recomendação ela mostra claramente assim, a quantidade de pessoas que estavam sempre à volta de Jesus, a ponto de que quando ele estava à beira-mar, meio que ficava comprimido ali entre o povo e o mar, né? Então, e também pela questão de ele poder ser visto e ouvido com mais clareza pelo maior número de pessoas possíveis, né? Então, quando se está tudo muito junto, só as pessoas próximas a nós conseguem nos ouvir. Então, Jesus já deixa recomendado com os discípulos que sempre que se tivesse uma situação dessas, se tivesse um barquinho pronto, que Jesus pudesse então subir nesse barco, né, e ficar relativamente afastado do público para que mais pessoas pudessem ouvi-lo falar. Tá? Então, né, em Marcos 3, esse é o diferencial em relação ao que nós já vimos. Em Marcos 4, nós encontramos boa parte do seu conteúdo nos capítulos 8 e 13 de Mateus. São trechos onde são contadas as parábolas que Jesus contou, e para que fique claro o que diz também lá em Mateus 13, e aqui é repetido em Marcos 4:33, diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme eu permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então esse trecho ele deixa claro que Jesus usou de muitas parábolas quando ele queria passar a mensagem ao público geral, né? Ele só falava de outras formas com seus discípulos. Então nesse contexto de que ele falava muitas parábolas, tanto Mateus deixou claro como Marcos repete aqui, que nem tudo foi escrito, porque se fosse para escrever tudo que Jesus realmente fez, não caberia em tão pouco texto como nós temos hoje nos evangelhos. E então Mateus contou algumas parábolas que julgou importantes, Marcos repetiu algumas, temos aqui nesse capítulo 4 mais duas que não haviam sido descritas no livro de Mateus, e então essas que nós vamos ver agora. A primeira é a parábola da candeia. Eu vou lê-las aqui para depois a gente trabalhar o conteúdo. Então, a parábola da candeia, no versículo 21 a 25. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, essa parábola da candeia, primeiro, o que é a candeia, né? É
a vela, né, para iluminar o ambiente, né? Jesus está falando de algo daquela época onde não se tinha energia elétrica e se dependia então das velas para fazer então a iluminação dos ambientes escuros. E aí a analogia que Jesus faz aqui é que não faz nenhum sentido que se tenha uma vela, né, e se coloque ela para iluminar um ambiente colocando ela embaixo da cama. Ela não iria iluminar nada. Então se coloca onde? Se coloca num lugar mais alto, em cima da mesa, onde ela então proporciona a iluminação do ambiente de forma que se possa enxergar, né? E aí fala que se coloca então no velador, né, que é a peça, não sei se todos conhecem, mas parece um pratinho, né, com um encaixe para a vela no meio, onde se coloca então a vela em cima da mesa, e aí ela tem ali onde escorrer a cera e tudo, sem prejudicar a superfície onde ela está. E aí Jesus diz que então assim, que não faz nenhum sentido, porque se tu deixa a vela escondida, ela não mostra o que está oculto. Então não tem sentido nenhum dela, nenhuma razão dela existir se ela não estiver ali para fazer o seu propósito, que é iluminar. Então qual é a analogia que essa parábola tem a nos trazer? Tanto Jesus veio para mostrar, então por isso que ele não se esconde, por isso que ele sai, ele está sempre meio ao povo ensinando, assim como também já serve de orientação para os discípulos que ficaram e para nós hoje, que nós não podemos nos omitir, nós temos que estar em meio ao povo e sempre que se tiver a oportunidade fazer o nosso papel, que é dar o nosso testemunho. Então nós não podemos nos esconder. Se nós somos luz do mundo, não podemos estar debaixo da cama tentando iluminar o mundo, tá? E aí a questão de novo repetido, né, uma frase que aparece em vários momentos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase ela tem a ver com o fato de estar sendo utilizado um sentido figurado, uma história, né, que tem um sentido por trás, fazendo analogia com outra coisa. Então por isso essa frase complementar de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então use na sua vida, faça servir o chapéu. E complementa esse texto com a questão da medida, né? Então quando se diz que com a medida que tiveres medido vos medirão também, né? Então a forma como eu lido com o próximo, assim também no juízo Jesus vai lidar conosco, então, na mesma medida. Então se eu estou trabalhando em prol da salvação do próximo, né, então com essa mesma medida eu vou ser visto. Agora, se eu estou levando o próximo para o mau caminho, então também com essa medida eu vou ser visto. Então aqui é uma admoestação, né, para que a gente atente muito bem para a forma como a gente lida tanto com os nossos relacionamentos nas diversas esferas, e também com relação aos dons que nós recebemos e o conhecimento que eventualmente temos e as oportunidades que se chegam a nós. Outra parábola que essa daí só consta no livro de Marcos é a parábola da semente, versículos 26 a 29, diz assim: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, essa parábola ela conta, né, rapidamente como é que é o plantio. Então claro que ela não trata aqui do cuidado de regar e tal, está considerando nos dias normais onde o próprio tempo faz isso, né? A chuva molha, eu não tenho problema com seca. Imagina se uma situação dessas ideal, então eu semeio e aí eu esqueço, deixo a terra fazer o resto, e aí vem todo o crescimento que passa pelas diversas etapas, né? Brota, cresce, vem a espiga, daí vem os grãos na espiga. Você está falando do milho, né?
E depois o que acontece quando ele está pronto? Então vai ter a colheita, né, a ceifa, e aí é cortado o pé. Quem é do interior sabe que aí depois que se colhe tem um momento certo lá em que se dobra o pé do milho para depois poder no futuro ter uma nova safra de plantio. Agora, qual é a analogia que Jesus está fazendo aqui? A semente somos nós que fomos lançados à terra, né? E fomos deixados aqui com o nosso livre-arbítrio. Então nós podemos crescer, frutificar e produzir fruto, ou não produzir nada, mas cedo ou no momento certo virá a ceifa. E aí eu posso ou não ter produzido fruto quando essa ceifa chegar, mas ela vai chegar para todos. Essa é a analogia que eu vejo que essa parábola está nos trazendo. No capítulo 5 do livro de Marcos, nós não temos nenhuma novidade. Ele reporta o mesmo que os capítulos 8 e 9 do livro de Mateus reportaram. No capítulo 6 do livro de Marcos, de igual forma, ele não traz nenhuma novidade, ele reporta repetidamente o que nós vimos nos capítulos 10, 13 e 14 do livro de Mateus. E aí então, esse conteúdo de hoje nós encerramos com esses 6 primeiros capítulos do livro de Marcos.